programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, o povo brasileiro não aguenta mais tanto descaso e retirada de direitos. O que é a PEC do teto dos gastos, ou a PEC da morte, que depois de aprovada virou a Emenda Constitucional 95? Ela congela por 20 anos o conjunto dos investimentos sociais nas políticas públicas do país. A educação segue firme na luta. Uma série de meninos e meninas dizendo não, eu não concordo com a escola que vai me aprisionar. E criam os seus próprios meios de aprendizagem. Sentam juntos, convidam professores da velha guarda, da nova guarda, promovem debates e aprendem uns com os outros. Roda de conversa pauta a agenda de lutas da classe trabalhadora. Eu vejo que eles entendem até hoje que a cidade pertence a um grupo específico de pessoas e que são eles que determinam, o que vai acontecer nela. Uma casta da sociedade que definia lá entre eles para onde que ia ser investido o recurso, dos impostos de todo mundo. Aposentado é tratado pela Previdência Social pior do que uma coisa descartável, porque uma garrafa PET você consegue reciclar. E o aposentado ele joga na lata do lixo e não retorna à vida, eles acham isso. Com o dinheiro que nós recebemos, nós pagamos nossos impostos. Nós pagamos água, pagamos luz e muitas vezes sustentamos família. Atualidade. O povo brasileiro não aguenta mais tanto descaso e retirada de direitos. A emenda à Constituição 95 congelou o investimento em políticas sociais por 20 anos. Por outro lado, também não controla o que o Estado repassa de recursos para quem investe na dívida pública. Essas avaliações são do economista Frederico Melo, técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas, e foram feitas durante o encontro de aposentados e aposentadas do Sindiúti. O que é a PEC do teto dos gastos, ou a PEC da morte, que depois de aprovada virou a Emenda Constitucional 95? Ela congela por 20 anos o conjunto dos investimentos sociais nas políticas públicas do país. Então, congela, em termos reais, congela o que se gastou o ano passado com o conjunto de previdência, assistência, educação, saúde, desenvolvimento tecnológico, reforma agrária, congela esse conjunto de despesas. E como tudo isso afeta a vida das pessoas? Na medida em que a população envelhece e aumenta a proporção de pessoas idosas, na verdade, o que se gasta com saúde e com previdência devia aumentar, porque quem recebe benefícios da previdência, sejam aposentadorias, sejam pensões, são pessoas mais velhas. Logo, à medida que a população envelhece, mais o Estado deveria gastar destinando com aposentadoria e pensão. Então, se eles colocam um teto para o gasto previdenciário no conjunto dos investimentos sociais, isso significa que o Estado ou vai ter que tirar dinheiro de outra despesa para pagar aposentadoria ou pensão, ou então eles vão alegar que é necessária uma reforma da Previdência porque a PEC do teto dos gastos exige que o Estado congele os investimentos sociais. Em relação à saúde, o que essa proposta representa? Se a PEC do teto dos gastos não for revista, o que vai acontecer é que vocês ou alguém da família de vocês, quando forem ao posto de saúde, ou não vai ter o médico, ou não vai ter o remédio, e por aí vai, porque a PEC do teto dos gastos, a PEC da morte, colocou um limite na despesa pública com saúde e com educação. E quem essa proposta ataca mais? A PEC da morte ataca ou atinge mais as mulheres nos seus direitos do que os homens. Por quê? Porque na medida em que o Estado brasileiro se retrai do atendimento à saúde, do atendimento à previdência, do atendimento à assistência, quem vai ter que arcar
com os doentes, com os idosos, com as pessoas com deficiência, são as famílias. Só que a gente sabe que quem na família trata dos doentes, das pessoas com deficiência, dos idosos, são as mulheres. Quem cuida da mãe idosa é a mulher, quem leva o filho no médico é a esposa, quem cuida da sogra é a mulher, né? Então, a mulher, ela é penalizada e sobrecarregada quando o Estado se retrai. Educação em debate. A educação segue firme na luta. Durante o encontro de aposentados e aposentadas promovido pelo Sindiúti, disse a professora de Ética e Responsabilidade Social pela Fundação Dom Cabral, Maria Flávia Bastos: é preciso dar e receber, ser feliz e fazer o outro também feliz. E a nova geração que vem por aí tem uma vontade grande, agregada a um outro tanto de atitude para mudar o mundo. É preciso que a gente pense e talvez que a gente aprenda, eu tenho aprendido muito, com uma nova geração de meninos e meninas que tem vindo por aí. Eu brinco que é uma geração quase neo-hippie, porque são meninos e meninas onde o discurso deles é: eu quero mudar o mundo, eu quero fazer desse mundo um lugar legal, onde a gente possa ser feliz. Eles têm mudado tanta coisa que resolveram entrar na nossa seara, resolveram entrar na educação. Uma série de meninos e meninas dizendo: não, eu não concordo com a escola que vai me aprisionar. E criam os seus próprios meios de aprendizagem. Sentam juntos, por isso que eu brinco que são neo-hippies. Sentam juntos, convidam professores da velha guarda, da nova guarda, promovem debates e aprendem uns com os outros. Para criar um mundo melhor, o jeito é apostar no coletivismo. É preciso, segundo Flávia, desapegar do individualismo. A gente passa no mundo todo por uma necessidade, por uma urgência de nos reconhecermos uns nos outros, de sermos mais solidários e menos individualistas, mais coletivos e menos individualistas, mais prontos para entender os outros, porque nós não vivemos sozinhos. A gente não precisa desse individualismo. O ser humano, por natureza, ele é gregário. A gente convive melhor em grupo. Nós temos nos perdido dessa dimensão afetiva. Temos nos perdido da amorosidade, que é inerente ao ser humano. Só que a única sorte é que nós, os seres humanos, nós somos processo, nós não somos um produto. Produto é esse microfone, ele nasceu assim, foi desenvolvido assim, e até ele parar de funcionar, ele vai ficar desse mesmo jeitinho. Nós não, nós estamos em constante mudança. Então ainda dá tempo da gente reconstruir-se e nos reconectarmos para criar um mundo melhor, sim. E o que é preciso fazer? Talvez a primeira coisa que a gente tenha que fazer é parar de construir o que eles falam. Faça network, crie redes. Não, a gente precisa criar relações humanas. Abraçar, conhecer, olhar olho no olho. Perguntar do que você gosta, o que te faz falta. Vamos fazer junto. Essa é a verdadeira conexão. E a gente só encontra essas causas, ou se reconecta a essas causas pessoais, quando a gente para um tempinho para olhar para a gente mesmo. De novo, quem coçou, oncotô e proncovô. Qual é a razão da minha existência? Por que é que eu saio da cama todos os dias de manhã? Qual é o sentido de tudo que a gente fez, tudo que a gente faz? Qual é a história que eu estou deixando nesse mundo em que eu vivo? Qual é o meu legado? Qual é a minha herança? E eu nem, obviamente, estou falando de heranças monetárias. Mas qual a história que eu estou deixando? Existe dica para ser feliz? Talvez uma dica que eu dou para vocês, e ela é muito legal, me foi ensinada pelo meu homeopata. Ele me mandou um dia fazer uma lista e de um lado escrever: vão, do outro lado escrever: tem que. É mais ou menos assim: vão tomar um chopp? Vão. Agora! Aí você fala: não, eu tenho que assistir a palestra dessa mãe, que preguiça. Tem que. E aí ele me ensinou o seguinte: lógico que a vida tem um monte de tem que. Mas quando tem que, a lista do tem que está maior
do que a lista do vão, a gente se adoece. A gente começa com enxaqueca, gastrite, até que a gente tem coisas bem piores que vão fazendo com que a gente, de novo, se perca da nossa essência, se perca da gente mesmo. Então, gente, está na hora da gente começar de novo a aceitar as nossas humanidades. As pessoas não são perfeitas. Eu não tenho que ser perfeito, nem perfeita. Eu não sou o super-homem. E quando a gente começa a aceitar as nossas humanidades, é muito mais fácil aceitar as humanidades das outras pessoas. E aí a gente de novo vai se reconectando. A gente vai voltando a sonhar. A gente vai voltando a ter utopias. Generosidade é a gente se sentir o tempo todo analfabetos diante do conhecimento do outro. O outro sabe coisas que eu não sei. E eu sei coisas que o outro não sabe. Generosidade é poder, de fato, exercer a troca. E isso sim é a ideia da empatia, que também está muito na moda. Quando eu digo, eu sinto empatia, senti muita empatia. Não, isso é simpatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, ainda que aquele outro seja completamente diferente de você. É saber por que ele pensa daquele jeito, ainda que esse jeito você não concorde com uma linha do que o outro fala. Mas você entende por que ele pensa diferente de você, e você é generoso, generosa, e sabe entender. Essa delicadeza e essa amorosidade, essa generosidade talvez sejam a única chance da gente mudar como nação. A única chance da gente sair e deixar de ser um país de deprimidos, para quem sabe de novo virar um país de gente boa, de gente alegre, de gente que sabe dar e receber. Fique por dentro. O presidente da FENAP, Wilson Roberto Ribeiro, também marcou presença no encontro estadual de aposentados e aposentadas promovido pelo Sindiúti. O senhor veio trazer uma palavra de apoio a essa categoria tão sofrida. O que vocês, neste momento, estão em termos de maior expectativa? A gente espera que o Lula esteja livre. Uma das maiores expectativas nossas. Porque durante todo o mandato do governo Lula e governo Dilma, os aposentados teve um grande avanço da questão das farmácias populares, aumento de salários. A gente teve alguns benefícios que há muito tempo não se via. E hoje o que a gente está correndo o risco? Da Previdência ser privatizada e a gente corre um grande risco de estar na mão dos banqueiros. Uma coisa que está sendo muito dita é que uma vez aposentado, sim, inativo nunca. Sim. Porque o que acontece? Nós aposentados, a gente tem que ter uma garantia da nossa estabilidade. Você trabalha tanto para poder chegar a uma aposentadoria digna, não é isso? E eles falam para a gente, vocês são inativos, vocês não trabalham mais, vocês não produzem mais. Passa essa ideia de que não vale mais nada. Sim. Então, esquece que a gente trabalhou para crescer o país, para crescer os estados e para crescer a nossa cidade. Aposentado é tratado pela Previdência Social pior do que uma coisa descartável, porque uma garrafa PET você consegue reciclar. E o aposentado ele joga na lata do lixo e não retorna, né, à vida. Eles acham isso. Mas não é isso, né? Porque você, na verdade, ajudou a construir esse sistema. Sim, nós ajudamos, né, e continua ajudando. Por quê? Com o dinheiro que nós recebemos, nós pagamos nossos impostos. Nós pagamos água, pagamos luz e muitas vezes sustentamos família, porque a família que tem um aposentado dentro da sua casa, essa família ela tem um orçamento melhor do que a outra que não tem um aposentado ajudando no orçamento familiar. Roda de Conversa pauta a agenda de lutas da classe trabalhadora. Quando falamos do direito às cidades, do uso e ocupação do solo, e neste contexto, entram nas pautas dos legislativos municipais a discussão do plano diretor, normalmente o que se vê são debates polêmicos e muita queda de braço. O Roda de Conversa convidou para falar sobre esse assunto
a doutoranda pela Universidade de Barcelona, Ana Paula Diniz, e a liderança comunitária e membro do Movimento Nacional de Luta por Moradia, Edneia Souza. Você gostaria de pontuar alguma coisa para ela já, Wallace? Queria te perguntar qual que é a importância do planejamento urbano para poder garantir esses direitos, né? O direito à moradia e outros direitos que compreendem o direito à cidade. E a importância dos planos diretores, né? Porque alguns municípios que ouvem o programa, né? A começar por BH, mas também outras cidades, são cidades com mais de 20 mil habitantes, então deveriam ter seus planos diretores e a maioria não tem, né? Essa pergunta é muito pertinente porque é o seguinte, o direito à cidade, propriamente, é um direito garantido internacionalmente. Ou seja, o que significa ter direito à cidade? É você ter condições de estar naquela cidade, seja como residente ou não, de se promover dentro daquela cidade, de crescer enquanto um cidadão, ter condições de acesso aos bens e serviços. Em Belo Horizonte, por exemplo, nós já temos um plano diretor. Porém, como em todos os lugares, os planos diretores, eles devem ser reformulados, revisados com o passar do tempo. E a importância, porque no plano diretor, nós vamos estipular onde se pode construir determinado prédio, com quantos andares, porque tudo isso vai impactar nas adjacências daquela construção. Quais serão as zonas, por exemplo, de indústria, né, de comércio, exclusiva para residência, e as zonas ambientais que tem que ter uma proteção especial. Então, o plano diretor, ele tem essa importância. E aqui em Belo Horizonte, né, que é uma experiência muito marcante da construção do plano diretor, você participou, né, de um processo, que é esse da conferência, né? E disso resultou uma proposta de plano diretor, né? Que foi para a Câmara para que os vereadores aprovassem. Mas o que aconteceu com essa proposta? Então, Alice, é o seguinte, esse plano ele tem se mostrado muito democrático, tão democrático que ele já recebeu, após o projeto de lei ter sido apresentado, ele já sofreu 132 emendas. O que isso significa? Significa que ele foi e voltou com uma alteração 132 vezes. Ou seja, as pessoas estão sendo ouvidas. E durante as conferências, né, nós tivemos participação de vários segmentos da sociedade civil para manifestar as suas necessidades. É claro que isso é um consenso, nós temos que chegar a um consenso, porque há interesses diferentes. Então, a cidade, ela entende que ela tem que ter um tipo de prédio, de edifício, por exemplo, de 30, 40 andares em determinada região somente. Porque ela não tem condições, estrutura, não tem serviços básicos de transporte, água, coleta de lixo, para que esse prédio, com esse tamanho, seja construído em qualquer região. Só que esta questão, ela não tem sido bem vista por um segmento da sociedade. Vou dar um exemplo que é por um segmento, não por todos, claro, da construção civil, das grandes construtoras civis. Por quê? Porque elas estão entendendo no primeiro momento que elas podem sofrer um prejuízo econômico. Mas não vai acontecer um prejuízo econômico, porque estudos já foram feitos em várias cidades do mundo inteiro que a cidade precisa ser regulamentada e zoneada. Todas as cidades que passaram por um plano diretor, e neste plano diretor, em relação à habitação, foi estipulado no coeficiente de habitação, essa cidade ela sofreu, ela foi beneficiada. O impacto que a cidade recebeu foi benéfico para a cidade. É preciso reformular esse espaço urbano para que todos tenham direito? Já passou da hora já, porque a gente tem aí uma legislação que foi aprovada lá em 2001 e que a gente não conseguiu implantar até hoje, que é o Estatuto da Cidade, né? E essa obrigatoriedade dos planos com participação da população está previsto nela. Então, já está atrasado o negócio. Por que o atraso? O que colabora para que esse cenário se estabeleça? No meu entendimento, é a falta de compreensão e a ganância de alguns setores da sociedade, sabe? Eu vejo que eles entendem até hoje que a cidade pertence a um grupo específico de pessoas e que são eles que determinam, né, o que vai acontecer nela. Isso aconteceu ao longo do tempo do planejamento, né, que todo mundo sabe que eram feitos dentro dos gabinetes aí, né, por uma casta da sociedade que definia lá entre eles para onde que ia ser
aonde que ia ser investido o recurso, né, dos impostos de todo mundo, né, e aí sempre beneficiando o construtor, o empresário lá, que tinha interesses em determinada área da cidade. Por isso que a gente tem uma cidade tão desigual. Eu entendo que é exatamente por causa disso. Você tem um lote, vamos supor, de 300 metros quadrados. Neste lote, você pode construir 300 metros quadrados, né, de área, ou você pode construir verticalmente. Ou você pode construir, não construir no lote todo, na base dele todo, mas construir um predinho que vai corresponder a 300 metros quadrados. Esse novo plano diretor, ele propõe que toda a cidade tenha direito a construir um coeficiente básico igual a 1. O que significa? Significa que todos vão poder aproveitar o tamanho do seu lote, seja horizontalmente ou verticalmente. Somente na proporção do tamanho do seu lote. Porém, se você quiser ultrapassar essa construção, por exemplo, se você quiser construir 1.000 metros para cima, em um lote de 300 metros, você pode. Porém, você vai ter que pagar para construir esse excedente. Então, nós estamos incomodando quem com essa proposta? Quem pode construir torres, grandes edifícios e vão lucrar muito, construindo muitos andares. Porque é como se você tivesse um lote em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Esse é o maior problema que a gente está tendo hoje com um determinado setor da cidade, né? E assim, eles estão fazendo uma campanha, utilizando inclusive os instrumentos de mídia que eles têm, utilizando todo o poder do dinheiro que eles têm, para falar com a cidade que a outorga onerosa é um imposto que está sendo criado. E isso é uma campanha mentirosa, extremamente mentirosa, porque a outorga, além de ser um instrumento que está previsto na Constituição Federal, é um instrumento que traz justiça social para o imposto que todo mundo paga. Hoje, o coeficiente de toda Belo Horizonte já é 1 há muito tempo. A única área da cidade que ele não é 1 é exatamente aonde o metro quadrado de terreno é extremamente valorizado, é extremamente caro. Então, essa redistribuição de renda que está prevista, né, essa redistribuição dos impostos que está previsto com a aplicação da outorga onerosa, vai melhorar a cidade como um todo. Não é só para um segmento, não é só para quem tem muito dinheiro, não é só para quem está ali e que já absorveu todo o imposto que nós pagamos ao longo dos anos, né, para construir essa cidade que a gente tem. A urbanista Hermínia Maricato, durante entrevista a Outras Palavras, diz que a vida nas cidades só piora por causa da especulação imobiliária. Essa estratégia de colocar o centro administrativo longe das áreas já consolidadas, urbanas, várias cidades brasileiras já passaram por isso. E o que esse afastamento do centro administrativo tem como consequência não é apenas dificultar a participação social, o acesso, mas é principalmente a estratégia de valorização imobiliária, de especulação imobiliária. Sem dúvida nenhuma, o que nós temos é um processo de esvaziamento da cidade já construída e consolidada e o processo de valorização de novas terras. A primeira vez que eu vi que Belo Horizonte ia passar por isso, eu até achei que iria haver alguma reação contrária a esse absurdo, a investir dinheiro do fundo público em esvaziar, não valorizar, mas esvaziar aquilo que já está consolidado e já está ocupado para ocupar uma área nova e que só vai favorecer realmente a especulação imobiliária. Você provavelmente recebeu o vídeo do Sr. Pedro. E eu tenho uma notícia para você. O Sr. Pedro não existe. E a história que te contaram também não. Vou explicar. Em Belo Horizonte, quase 80% do território já tem potencial construtivo igual a 1. O único lugar onde o potencial é de 2,7 é dentro da Avenida do Contorno. E todo mundo sabe que quem tem lotes na região centro-sul da cidade está mais para Doutor Pedro do que para Senhor Pedro.
O que está acontecendo é que existe em Belo Horizonte uma lei que está na Câmara Municipal chamada Plano Diretor. E o Plano Diretor mexe com interesses de gente poderosa, os donos de construtoras, que são os criadores do Sr. Pedro. O Sr. Pedro, na verdade, mora de aluguel na periferia e precisa trabalhar no centro da cidade. Ele precisa de mais infraestrutura urbana nas redondezas do lote que ele comprou perto da casa dos seus parentes. Lá, assim como em toda a cidade, o tamanho padrão de um lote é de 360 metros quadrados. E ele pode construir exatamente a mesma área. Ou seja, o Sr. Pedro continua podendo construir uma casa de até 360 metros, exatamente como era antes. É bom lembrar que um apartamento padrão de 3 quartos tem 90 metros quadrados. Ou seja, a casa do seu Pedro que inventaram para enganar você é, na verdade, um prédio de 3 andares, com um grande apartamento de 3 quartos por andar, na região Centro-Sul, que o seu Pedro não conseguiria pagar nem o aluguel. E por que inventaram toda essa história? É que esse plano diretor veio para ajudar o Sr. Pedro, o de verdade. O grande empresário que quer construir um prédio gigante na região Centro-Sul, que já não comporta o tanto de gente que vive ali, terá que pagar uma taxa para a cidade, para que o município consiga dar uma melhor infraestrutura lá no bairro do Sr. Pedro. Não parece justo? Para os ricos que não querem deixar de ganhar um só centavo, não. Eles querem te convencer que isso é um imposto e, com isso, continuar barrando um projeto de lei que está na gaveta há 5 anos. Você vai deixar? Pressione seu vereador nas redes sociais, mande e-mail, ligue nos gabinetes. Temos a chance de fazer história e melhorar a vida de Belo Horizonte para todo mundo, inclusive para o Sr. Pedro. Movimento de urbanistas e arquitetos por uma cidade mais humana. Veja o calendário de lutas. Os trabalhadores técnico-administrativos e docentes das redes públicas e privadas de Minas Gerais apresentaram dia 27 de agosto último uma carta proposta para os candidatos nas eleições 2018 durante o evento Voto, Voz e Vez para a Educação, na Faculdade de Direito da UFMG, em Belo Horizonte. O documento contempla questões gerais e específicas das áreas da educação e ciência e defende a educação pública, gratuita e de qualidade como propulsora do desenvolvimento do país. Servidores e usuários do Hospital Municipal Odilon Berens participaram dia 29 de agosto do grande ato O Hospital Odilon Berens é Nosso. Convocado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte, Sindibel, a manifestação foi importante para que todos cobrassem da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte um pronunciamento oficial sobre a proposta de mudança do regime jurídico do Hospital de Autarquia Pública Municipal para Serviço Social Autônomo, SSA. Embora a Prefeitura negue que esta seria uma maneira de privatizar a instituição, se concretizado, o novo regime poderá precarizar o hospital e, assim, futuras administrações terão mais facilidade para privatizá-lo. Fique agora com o nosso quadro de humor. Sábado que vem, a gente volta. Até lá! Com essa turma tão animada, quem tem coragem de chamá-los de inativos? Outras palavras em novo horário. Até o dia 4 de outubro de 2018, primeiro turno das eleições 2018, o programa Outras Palavras será exibido das 10h26 às 11h06 na TV Band Minas e na TV Band Triângulo. Contamos com sua audiência.